Bom dia, pessoal. Eu me chamo Sofia Martins e hoje eu estou aqui no Laboratório de Moluscos Marinhos da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu realizei meu estágio final, orientado pelo professor Dr. Cláudio de Mello, entre os meses de fevereiro a maio de 2025. Então hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre como funciona o laboratório e sobre como foi a minha experiência aqui. O Laboratório de Moluscos Marinhos pertence ao Departamento de Aquicultura do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele possui 2 unidades, ambas localizadas em Florianópolis, uma na Barra da Lagoa, dentro da Estação de Maricultura Eupídio Beltrame, e outra em Sambaqui. Desde 1990, o LMM se dedica a atividades de ensino, pesquisa e extensão com moluscos bivalves, e graças aos esforços coordenados junto à Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a EPAGRE, Santa Catarina lidera a produção de moluscos bivalves no Brasil, sendo responsável por cerca de 95% de toda a produção nacional. Isso porque, atualmente, a LMM é o principal fornecedor de sementes de ostras em Santa Catarina e mantém o único plantel de reprodutores de ostra com pedigree para cruzamentos controlados no Brasil. Atualmente, o LMM desenvolve 4 espécies de moluscos bivalves, sendo a Crassostrea gigas, conhecida como ostra do Pacífico, a mais trabalhada de todas. Além dela, o LMM também trabalha com as espécies nativas de ostra, a Crassostrea gazar e a Crassostrea rhizóphora, o mexilhão perna-perna e a Nodipecten nodosus, que é a vieira. Bom, falando da rotina do laboratório em si, vou começar falando sobre o setor de microalgas. As microalgas, né, pessoal, são a base da cadeia alimentar dos moluscos, e no LMM elas são cultivadas para atender a demanda nutricional dos moluscos bivalves em todas as etapas do ciclo de produção dentro do laboratório. O setor de microalgas, então, ele é composto por um sepário, por uma sala de cultivo interno, com a utilização de sistema estático e semicontínuo em ambiente controlado, além de tanques externos com luz natural. No sepário, então, é onde são realizadas as primeiras diluições sucessivas para inocular os sistemas de cultivo. O sepário do LMM armazena uma diversidade de espécies de microalgas, mas as mais utilizadas atualmente são as flageladas, Isocrisis galbana e a Pavlova sp, e as diatomáceas, Quitoscerus calcitrans e Quitoscerus milleri. As flageladas e as diatomáceas, elas variam em tamanho, taxa de crescimento, e elas possuem um valor nutricional distinto, por isso são utilizadas as duas, pois elas se complementam nutricionalmente. Na sala de cultivo interno, então, as microalgas são cultivadas em sistema estático e semicontínuo. No sistema estático, são com tanques de 4.000 litros de fibra de vidro, e nesse sistema a colheita é total, sem novas adições de meio ou reposição de nutrientes. Já no sistema semicontínuo, são bolsas de polipropileno de 100 e 500 litros, e nesse sistema são feitas então colheitas parciais seguidas de reposição de água e nutrientes, então cultivadas novamente até a densidade desejada. Falando então sobre o setor de manutenção e maturação dos reprodutores, aqui é o ambiente onde se busca manipular as condições ambientais e nutricionais para que seja possível promover a maturação gonádica das ostras. É dessa forma que o LMM consegue ofertar semente aos produtores independente da época do ano, acondicionando-as em um setor com temperatura, salinidade, iluminação e alimentação controlados. Durante meu tempo estagiando no LMM, eu pude participar de algumas desovas. Esse é um processo onde a gente submete as ostras já sexualmente maduras a estímulos externos, com o objetivo de liberação de gametas viáveis. Há diversas técnicas que podem ser utilizadas dependendo da espécie trabalhada. Eu pude acompanhar a desova de Crassostrea gigas, de Crassostrea gazar e de vieira, tanto por desova natural quanto pela técnica de strip, onde as ostras são selecionadas por sexo e então é feita a escarificação de todo o tecido gonádico para a posterior fecundação. Independente da técnica utilizada de desova, o desenvolvimento embrionário se inicia e, decorridas as 24 horas, é possível observar no microscópio o desenvolvimento das larvas Veliger, ou também chamadas de larva D. Essas larvas elas já são capazes de se alimentar, então elas são transferidas para os tanques de larvicultura em sistema estático. O setor de larvicultura do LMM conta com 4 tanques de fibra de vidro de 20.000 litros e 4 tanques de 6.000 litros. As trocas de água são realizadas diariamente e a cada troca as larvas são peneiradas para acompanhar o seu crescimento e desenvolvimento.
Ao final da larvicultura, que pode variar de 2 a 3 semanas, as larvas apresentam mudanças morfológicas e comportamentais que indicam que elas já estão na fase larval de Pedvelger. Nessa fase, ela desenvolve um pé que ajuda na procura por um substrato para se fixar, onde ela vai sofrer o processo de metamorfose e vai deixar de ser planctônica. De forma prática, no laboratório, a gente consegue observar isso no fundo do tanque e nos canos de saída de água na parte inferior do tanque, onde elas tendem a ficar aderidas nessa fase larval. Além disso, elas são peneiradas e, quando atingem um tamanho acima de 310 micras, elas são transferidas para os tanques de assentamento, onde ficam até se transformarem em pré-sementes ou sementes para serem vendidas aos produtores. Esse foi um breve resumo dos meus 3 meses estagiando no LMM. Eu fiz muito mais coisa, cada setor é uma infinidade de detalhes, mas não caberia em um vídeo de 5 minutos. Então eu só queria agradecer a equipe do LMM por ter me acolhido e me ensinado com tamanha paciência e dedicação. Para alguém que não sabia nada, ou sabia muito pouco sobre aquicultura e malacultura, eu saio com muito conhecimento, muito aprendizado e muita admiração por essa área que é tão fascinante. Realmente o ponto forte do laboratório para mim são as pessoas e a comunicação entre os setores, porque a larvicultura de moluscos marinhos é um trabalho muito árduo, né? E é um trabalho multidisciplinar. E eu acho que o laboratório só funciona tão bem quanto ele funciona, porque a equipe toda faz esse trabalho com excelência. Muito, muito obrigado. Foi uma honra poder estagiar num laboratório que tem tamanha relevância nacional. E é isso, fico à disposição para tirar qualquer dúvida.